Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam bem-vindos ao Carol Cats. No vídeo de hoje a gente vai falar tudo o que tem para falar sobre caixa de areia. Todo e qualquer comportamentalista tem algum momento da vida dele, na verdade, vários momentos da vida profissional dele, tem que resolver problemas com caixas de areia. Faz parte, não tem jeito. Só que muitas vezes o tutor não sabe que o problema é a caixinha. Tem alguma coisa ali que não está agradando muito o gato. E é aí que a gente entra. Mas eu tenho certeza que você conhece alguém, talvez você já tenha passado por uma situação como essa, em que estava tudo bem, os gatos usavam a caixinha, você não tinha nenhum susto quando você chegava em casa, e aí, como a gente escuta, né, como os tutores costumam falar, do nada o gato começou a fazer xixi e cocô, ou só um dos dois, fora da caixa. Começou a fazer pela casa. E aí a pessoa não sabe o que aconteceu, por isso que ela acha que é do nada. Só que a gente tem um gatilho e a gente precisa identificar isso. Quando a gente lida com essas questões de sujeira pela casa, claro que a gente tem aí algumas possibilidades, a gente sempre tem que avaliar o todo e a gente também vai mexer em vários pontos desse gato, da rotina, do ambiente. Mas é importante a gente lembrar que alguma coisa pode estar errada com a caixa de areia. Pode ser um gatilho, né? Pode ser isso que está fazendo com que o seu gato faça o xixi ou o cocô ou as duas coisas pela casa, fora da caixinha. Por que os gatos usam caixa de areia? Isso é uma curiosidade. Tem gente que nunca teve gato e aí quando adota um filhotinho, né, ou aparece um filhotinho, começa a cuidar, me pergunta se precisa ensinar o gatinho a usar a caixa. Só que esse comportamento é inato, a gente não precisa ensinar. Os nossos gatos de casa utilizam a caixinha. Gatos de ambiente natural não têm uma caixa de areia, uma mini caixa, né? Eles têm caixas enormes, mas é sim natural do felino enterrar os excrementos. Não em todas as situações, tem gato que não enterra, de vez em quando sim, de vez em quando não. Existem pontos aí que a gente avalia nessa questão, mas geralmente todo mundo vai lá cavar um buraquinho, faz o xixi, faz o cocô e enterra, né, esse cheiro, esses excrementos. Isso realmente é inato, você não precisa mostrar para o seu gatinho como fazer. Só que a gente tem que dar as condições adequadas para que ele faça isso de forma confortável. Nós olhamos uma caixa de areia e pra gente é algo simples, é só um banheiro, uma caixinha que eu boto alguma coisa lá dentro, vou deixar num cantinho e o meu gato vai lá utilizar quando ele precisa. Só que não é um item tão inocente assim. Para os gatos, essa caixa, né, esse conjunto, não é só o local em que ele vai fazer as necessidades dele. Existe uma importância nesse item, porque o cheiro do seu gato tá ali. E eu não tô falando de cheiro de xixi, de cheiro de cocô, da caixa estar suja. Não é nada disso. Mas quando o seu gato faz o xixi, faz o cocô, quando ele enterra, quando ele mexe ali naquela areia, ele deixa o cheirinho dele, o odor característico dele, um cheiro que a gente não sente. Os feromônios do seu gato ficam ali nesse local, né? Nessa areia, nessa caixa. Isso é extremamente importante, porque o gato se reconhece no território dele. Ele entende que aquele espaço é dele porque o cheiro dele está ali. Então não é uma simples caixinha, um simples banheiro que o seu gato vai usar de vez em quando. Ela precisa fazer parte da nossa casa em pontos estratégicos. A gente usa a caixa de areia para sinalizar também o território, né, os ambientes para os nossos gatos. Essa comunicação olfativa do felino é extremamente importante.
tanto para trazer conforto para ele identifica que tá tudo certo, tá tudo no lugar, não tem nada de errado, tanto como quando ele percebe algum estresse, quando tem alguma coisa de errado ali que está incomodando esse gato. Isso vai ser extremamente importante. Esse recurso é extremamente importante. E aí a gente precisa ficar atento e olhar para a caixa de areia com a importância que o seu gato dá para ela. Aí a gente consegue trabalhar alguns pontos aí que são essenciais. Dá uma pausa rápida aí no vídeo, pega papel e caneta, porque agora você vai anotar quais são os itens que você tem que prestar atenção. Primeira coisa, quantos gatos você tem? Faz toda a diferença quando a gente fala de um ambiente que tem um gato, quando tem 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Sabendo que gateiros raramente têm um filho só, um gatinho só, isso é muito difícil. Não sei se eu conheço algum gateiro que só tem um gato, mas tudo bem. Isso vai ser fundamental para você planejar tudo isso que a gente está conversando, para você ter noção de quantidade, de frequência de limpeza e tudo mais. Depende do número de gatos que você tem. Com relação à quantidade, né, o primeiro ponto que a gente vai conversar. Qual é o recomendado? Isso tem muita discussão, as pessoas reclamam um pouquinho, por conta, às vezes, do espaço e ter que distribuir essas caixas. Tem gente que fala que tem menos e que dá certo. Quando a gente fala em quantidade, o que é recomendado pela maioria dos especialistas é uma caixa por gato e uma extra. Então, se você tem 3 gatos, uma caixa para cada um e uma quarta caixa extra. Por que isso? Quando a gente tem problemas, talvez no seu caso esteja funcionando bem e você tem uma quantidade menor. Só que quando a gente fala de problemas, se a gente respeita essa quantidade, tem essa caixinha extra, a gente tem aí muito mais facilidade de resolver. Essa é a recomendação que a gente mais escuta e que a gente mais vê dar certo no dia a dia. Por isso que a gente fala uma caixa por gato e mais uma. Todos os recursos do gato têm que ser individuais, se a gente pensar bem. Você tem 3 gatos, o ideal é que cada um tenha o seu comedouro. Ai, Carol, mas eles comem no mesmo. A gente sabe que isso acontece, mas o ideal é que você ofereça uma quantidade adequada, né, de recursos para esses gatos, justamente para a gente evitar possíveis problemas. E quando a gente tem esses problemas, é assim que a gente consegue, com outros pontos também, claro, né? Mas é assim que a gente consegue resolver. Então, pense em quantidade, oferece uma quantidade suficiente para eles. Uma por gato, mais uma. Em que local você vai colocar essas caixas? Lembra, a gente não acabou de conversar que não é simplesmente um banheiro. A gente está falando de um item que traz o reconhecimento do gato. Reconhecimento de que aquele ambiente é dele, é o pertencimento desse gato. Então, onde é que vai ficar a caixa de areia? Lá na lavanderia, atrás da máquina de lavar, porque é para ninguém ver a caixa, só ele sabe que está lá e vai utilizar. Não, na verdade não é assim. A caixa tem que ficar nos ambientes que são mais importantes para o seu gato. Quais são esses ambientes? Onde a família fica mais, onde tem mais o nosso cheiro, consequentemente o seu gato quer ficar mais, deixa mais o cheiro dele. São aqueles ambientes socialmente importantes para o nosso felino. A sala, o quarto, locais de passagem também. Sim, a gente fala de ter caixas de areia nesses cômodos também. Muita gente reclama, não gosta, não queria ter uma caixa de areia na minha sala, minha visita vai chegar, meu gato vai lá fazer o cocô. A gente não é engessado, né, quando fala nesses pontos. Talvez você faça um ajuste ali, você não quer a caixa exatamente na sua sala, você vai colocar no corredor ali perto, pode ser que dê certo, a gente tem que testar. Qual é o nosso objetivo? É que você saiba aquilo que é o melhor para o seu gato, como ele enxerga
o que é melhor, né? Como funciona a cabecinha dele. E aí você consegue ir ajustando isso de uma forma que fique bom para você também. Só que não dá para a gente querer espremer todas as caixas naquele lugar mais distante da casa, que ninguém chega, que ninguém vê, e o seu gato tem que ir lá toda vez para utilizar. Isso pode fazer com que ele utilize outros lugares, com que ele faça marcação. Ele pode se sentir estressado porque a caixinha está muito longe, a caixa não faz parte ali do ambiente dele. É importante você saber disso, reconhecer isso para conseguir fazer aí um meio termo para todo mundo. Então, não esquece dessa questão, dessa importância que a caixa tem para o gato. E aí a gente pensa, né, que os gatinhos, eles dividem o território deles. Onde eles vão utilizar a caixa, né, onde eles vão fazer o xixi, fazer o cocô, eles não vão comer, eles não vão dormir, geralmente, né? Tem gato que entra dentro da caixa de areia, mas pode ser que ele deite lá naquela caixa e não use. Provavelmente ele faz isso. Então, observa essa questão. Ele tá deitado ali dentro da caixa, em cima da areia, mas ele não tá fazendo o que era para fazer. Então, ele tá usando de uma outra forma. Justamente porque eles separam. E a gente também precisa separar quando a gente vai distribuir os utensílios do gato. Ele tem um lugarzinho para se alimentar, tem um lugar para descansar e o banheiro é um terceiro local. Só que você não precisa dividir isso na sua casa inteira, colocar todas as caixas que você tem na sacada do seu apartamento. Na cabeça do seu gato, ele não tem 5 caixas de areia na sacada, ele tem uma grande caixa de areia. Então é assim que ele vai entender essa distribuição. E aí você pode ter problemas, principalmente quando você tem mais gatos aí, né? Quando a gente fala dessas situações. Por exemplo, gatinhos que não se dão tão bem, e aí quando um entra na caixa de areia, o outro espanta, bufa, bate, faz alguma coisa nesse sentido. Associações negativas também podem fazer com que o seu gato pare de usar a caixinha de areia. Esse caso da hostilidade entre gatos, às vezes a gente coloca a caixinha, como eu falei, atrás da máquina de lavar. Seu gato foi lá tranquilo fazer o xixizinho dele, você liga a máquina. Ele pode se assustar e pode relacionar isso com o uso da caixa. A tendência é que ele não vá mais lá. Então pense nisso, locais muito movimentados, de muito barulho, que passa muita gente, também não é o mais indicado para você colocar uma caixinha de areia. Mas também não precisa esconder atrás do sofá. O seu gato não tem problema de fazer as necessidades dele e ser observado pelas pessoas da casa, não é isso. Mas pensa no barulho, né, na movimentação e numa associação que ele possa fazer, num susto que ele possa tomar, tá? Isso é importante da gente lembrar. Como tem que ser essa caixa? Caixa tem que ser de borda alta, baixinha, pequena, grande, fechada. Como é que tem que ser esse item? De novo, não é engessado. Não é que 100% dos gatos só gostam desse tipo de caixa. Claro que de repente o seu gato gosta de uma caixa diferente da minha. Isso acontece. Como é que a gente sabe disso? Testando. A gente oferece opções diferentes para o nosso gato e observa como é que ele se comporta com cada uma delas. Aquele tipo que ele vai gostar mais, que ele vai utilizar mais, aquele que talvez ele nem chegue perto, não adianta você insistir, querer forçar a barra para ele usar esse que ele não gosta tanto. Aproveita aquilo que ele gosta e que ele quer, que aí facilita para você também. O que a gente percebe, né? A maioria dos casos, qual é a indicação? Caixas abertas, grandes, o gato tem que conseguir se mexer ali dentro da caixa, dar uma voltinha, pegar um lugar, né, que esteja mais limpo. Às vezes você não fez a limpeza ali naquele momento, ele já está utilizando, não adianta ele ficar pisando em cima do que ele já fez. Então uma caixa maior, quando a gente fala de uma borda mais alta, acaba caindo menos areia, né, para fora dessa caixa, facilita a nossa limpeza, mas lembra sempre do acesso do seu gato. Às vezes você tem um gatinho que tem uma limitação, ou um gato que já é mais velho, que tem dor articular. Se ele tiver dificuldade para entrar ou sair da caixa,
Pode ser que ele já não queira mais. Se ele sente dor, ele associa isso e não vai entrar na caixinha. Então também observa isso e vá ajustando conforme a necessidade. Caixas fechadas. Tem muita gente que gosta, né, desse tipo de caixa, justamente porque esconde tudo ali. Esconde a sujeira, o fedorzinho fica lá dentro, mas pensa como o seu gato, né? Ele não precisa se esconder para fazer as necessidades. E aí a gente pensa assim, a caixa fechada, né? Ele tem que entrar. Gatos que têm pelo longo, às vezes o plástico da caixa faz aquela energia estática, então isso fica puxando os cabelos do gato. Isso é incômodo. Se ele sentir isso e não gostar, ele não vai entrar. Pode ser que o seu gato entre lá, acha que é uma casinha para ele, né, um refúgio, e ele vai dormir ali, não utilizar como caixa de areia. Essas laterais, com o tempo, costumam ficar bem sujas também. Às vezes não é tão simples da gente limpar. Pensa nisso, veja a conveniência dessa caixa para o seu gato. Não é o mais recomendado. Significa que não funciona? Não, não significa. Mas se por acaso você usa uma caixa convencional e quer testar a caixa fechada, faça isso devagar, sem forçar o gato. Não tira todas as caixas que ele já está acostumado e coloca essa nova, porque pode ser que ele não utilize. Na verdade, tudo que a gente vai trocar para o nosso gatinho tem que ser devagar. Vou trocar a ração? Devagar, vou misturando. Vou trocar o substrato da caixa de areia? Devagar, eu vou misturando. O tipo da caixa, mesma coisa. Vou dando essas opções e vou tirando aos poucos. Nunca faça nada de uma vez. Isso também pode ser um gatilho para o seu gato ter aí alterações de comportamento. E falando no substrato, o que a gente coloca dentro dessa caixa? De novo, a gente tem uma infinidade de tipos de substrato no mercado. Sílica, madeira, areia grossa, areia fina, branca, de tudo quanto é tipo, né? A gente vê aí muita argila, tem muita coisa no mercado. O que os gatos costumam gostar mais? Aquele substrato mais fino, que parece mais com areia, porque ele enterra melhor, ele consegue cavar e depois cobrir. Pra gente, gosto é gosto, né? Não dá pra gente generalizar. Eu particularmente gosto dessas areias de textura fininha, porque elas formam torrões que ficam mais firmes na hora da gente limpar. A gente percebe que ele vem inteirinho, né? Limpa melhor essa caixa. Com relação a perfume, algumas areias têm um cheirinho. Nós às vezes gostamos desse cheirinho. Tem gente que odeia, que acha que quando o gato faz cocô fica pior ainda. Tem gente que gosta desse cheiro, mas pensa no seu gato. Se a gente fala que o olfato desses animais é extremamente sensível e que isso é importante para eles, a gente vai colocar um perfume nessa areia? Isso pode ser incômodo para o gatinho. Ele pode não gostar, pode não querer usar. Tem gato que tem alergia. Então observa tudo isso, toma cuidado. Recomendação: sem cheiro nenhum. Lembra que ele já vai colocar o cheiro dele ali. E é esse cheiro que ele quer sentir. Não o de xixi e cocô, mas o cheiro dele que a gente não percebe. Ele já vai deixar ali, né, nesse utensílio, nesse substrato. Então a gente não precisa colocar perfume. Tem gente que põe jornal por baixo, saco plástico, faz algumas outras coisas aí para ver se facilita a limpeza. Pode ser incômodo para o gato também. Imagina na hora que ele vai enterrar, se ele enganchar a unha no plástico, pode ser uma associação ruim. Avalie todos esses pontos e pesa aí na balança o que é bom para você, mas o que é bom para o seu gatinho também. E se a gente está falando de um gato que está fazendo xixi fora, aí você observa, será que não é algum detalhe desse? Alguma coisa nesse sentido que está incomodando esse gato e por conta disso, né, não é do nada, por conta dessa questão, às vezes é realmente um detalhe. Mas será que não é por isso que ele não está usando a caixinha? Anota tudo aí para você fazer o checklist das suas caixas e checar se está tudo em ordem. Limpeza também é algo que as pessoas têm dúvida. De quanto em quanto tempo eu limpo a caixa de areia? Todos os dias a gente tem que tirar a sujeira da caixa.
Quantos gatos você tem? Você tem um gatinho, 2 caixas, 3 caixas? Ótimo! Da mesma forma, você tem que limpar pelo menos uma vez ao dia, mas você vai perceber que a sua areia vai durar muito mais tempo. Se você tem mais gatos, a tendência é que essa areia sature mais rápido. Então, isso vai depender, né, do caso a caso, mas a gente fala de fazer a limpeza diária, pelo menos uma vez ao dia. Se você tem mais animais, às vezes você vai fazer 2, 3 vezes ao dia. E aí, a cada 15, 20 dias, a gente tira toda essa areia, dá uma lavada na caixa. Não precisa usar produto forte, não usa cheiro, né, desinfetante, alguns outros produtos, sei lá, perfume, qualquer coisa nesse sentido, porque você descaracteriza a caixa do gatinho. Então, pode realmente só fazer uma limpeza ali superficial, lavar para tirar o excesso ali, né? Às vezes a areia, ela vai ficando mais velha, vai formando, né, aquela crostinha. Você tira ali com uma esponjinha, mas não precisa forçar muito na questão de cheiro. Seca bem, coloca todo o substrato novo e volta lá para o ambiente. Mais ou menos a cada 15, 20 dias, vai depender de como é a sua rotina, de quantos gatinhos você tem. Quanto de substrato eu coloco dentro da caixa? Às vezes a gente vê algumas caixas cheias de areia. Quando o gato entra ali, ele afunda na areia. Isso também não é muito legal para eles. Principalmente gato de pelo longo. Vai ficar ali, né, com o pelo cheio de substrato, a barriguinha entre os dedinhos. Eles também não gostam muito dessa sensação. E isso pode ser realmente desconfortável. Ele entra ali, sente que não tá legal, que não é gostoso entrar, pode não querer utilizar. Então coloca ali uma camadinha baixa, só para ele realmente conseguir enterrar esses dejetos. Depois você vai lá recolher. Dependendo da sua frequência também de limpeza, você não precisa deixar muita areia. A gente fala aí em torno de 5 centímetros só no fundo mesmo, tá? Não enche, ele não precisa nadar ali dentro, até porque eles não gostam disso, né? Eles ficam se sentindo meio mal. E aí algumas pessoas perguntam, tem que ser a caixa de areia? Se não tiver a caixa de areia, o gato não vai fazer o que ele precisa? Na verdade, ele vai. Se ele não tem a caixa de areia, isso a gente observa também em casas em que a gente tem conflitos. Se de repente aquele gatinho não está utilizando a caixa por conta de algum outro, ele vai fazer onde ele se sentir mais confortável. Se ele fica na cozinha, acuado, escondido do outro gato, ele vai fazer ali, tá? Mas isso não é saudável. Não adianta ele ficar segurando ou então fazer no chão mesmo. Não é o natural dele, não é onde ele gostaria de fazer. Isso não é legal, isso tira o bem-estar do seu gato, estressa, então ele precisa da caixa. Quando a gente tem aí gatos hostis, a gente tem que ter mais caixas, o mais espalhadas possível, para que eles possam escolher e utilizar, né? Para que eles não sejam obrigados a se encontrar ali no momento de usar a caixinha de areia. Tapete higiênico, usar o vaso sanitário. Tapete higiênico não é o mesmo princípio de fazer no chão, né? Não é um natural, então a gente não recomenda, não utiliza. E gato que aprende a usar o vaso sanitário também não faz parte do repertório do comportamento do gato. Então é algo que a gente está tentando humanizar, né? A gente está forçando um pouco a barra com esse gatinho. Não precisa fazer, não devemos fazer isso. Ah, mas meu gato usou, aprendeu. Tudo bem, mas pensa que não é o natural. A gente tem que tentar fazer com que o nosso gato manifeste tudo aquilo que um gato tem que ser e tem que fazer. Isso é ter bem-estar. Pensa nesses pontos, né? Pensa nessas questões. Se você tá realmente com o problema do seu gatinho tá marcando, né? Fazendo xixi ou cocô fora da caixinha, pensa nisso, né? A primeira avaliação que você tem que fazer é com relação à caixa. Será que tem alguma coisa errada? Pensa no seu ambiente, como é que tá a sua rotina, mas olha só quantos detalhes a gente pensa só com relação à caixa de areia. Tem todo um outro universo por aí.
Mas só falando da caixinha a gente já tem tudo isso para pensar. Então avalia bem, nunca força seu gatinho a fazer nada e lembra sempre de dar opções, de fazer testes devagar, tá? Nunca troca nada de forma brusca. Acontece também, às vezes o tutor troca o substrato. Acabou o substrato que ele usava, ele foi comprar em algum local, não achou igual, leva algum outro porque ele tá sem. Isso eu já vi acontecer mais de uma vez. Coloca lá na caixa de areia, gatinho não usa. Então não dá para fazer essa troca de uma vez, sempre devagar. Se você tiver qualquer dúvida além dessa, estiver passando aí por alguma situação, quer perguntar pra gente, deixa nos comentários do vídeo, em qualquer uma das nossas redes sociais, que a gente responde para vocês com o maior prazer. Não esquece de compartilhar essas informações que são úteis para todos os gateiros e seguir a gente nas redes sociais. No nosso canal do YouTube, o Carol Cats, na nossa página do Facebook, Carol Cats, no Instagram, @vetcarolcats e agora no Telegram. A gente deixa a descrição, o link na descrição do vídeo. Muito obrigada por vocês assistirem e até a próxima!